Vamos começar a nossa Casa Firme desta quarta-feira. Peço que você feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração e vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado, meu Deus, cada um de nós já por, neste momento, neste horário, termos uma lista de gratidão, não apenas de coisas imaginadas, mas sim de coisas vividas. Nós estamos bem, estamos de pé aqui na tua casa, chegamos até aqui, temos autonomia, liberdade, temos portas abertas para buscar o Senhor na casa do Senhor, no templo do Senhor. Tivemos, meu Deus, a condição de dormir à noite, de levantarmos. Quantas pessoas deitaram ontem, mas não levantaram hoje? Algumas nunca mais vão se levantar. Não tem mais tempo. O tempo findou. Algumas, meu Deus, não estão bem, não têm saúde, não têm força para levantar da cama, não querem. Algumas se entregaram. Quantos de nós já tomou um banho, fez uma refeição, caminhou alguns passos de forma autônoma? Estamos aqui porque sabemos que temos um lugar, meu Deus, para chamar de lar espiritualmente, que é a tua casa. E as nossas perspectivas são as melhores, porque nós estamos buscando o Senhor e a tua palavra nos afirma que aquele que busca, o encontra. Que aquele que pede, recebe. Que aquele que bate, a porta lhe é aberta. E eis, meu Deus, que é o que nós estamos aqui para fazer. Para buscar o Senhor, para fazer a tua vontade, para dar ao Senhor condições do Senhor vir ao nosso encontro, condições do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor fazer a diferença. Eu peço perdão por todos os pecados, os erros, as falhas, cada inconsequência, cada imprudência que nós cometemos contra o Senhor, contra a pessoa do Espírito Santo aqui em nós. Porque se nós não mantivermos o nosso corpo, a nossa vida em santidade, não faz sentido. Não tem lugar para o Espírito Santo. E eu não quero, meu Deus, e ninguém aqui, nenhum de nós quer que o Espírito Santo esteja fora, que seja apenas uma expressão, uma palavra, ou até para alguns, meu Deus, um ponto de discussão. Nós queremos Ele aqui conosco, na nossa vida. E oramos e pedimos que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro. Que em cada momento aqui, cada palavra entre, não, meu Deus, que chegue até os nossos ouvidos com um som, mas que o poder da palavra chegue até o nosso coração, causando mudanças, nos levando a decisões e nos fazendo, meu Deus, manter, meu Pai, essas decisões com as atitudes certas, que só o Senhor, por meio do Espírito Santo, pode nos ajudar a fazer, a manter, a conseguir, meu Deus. Quantas coisas, como nós vamos falar aqui, quantas coisas, meu Deus, já fizemos, já tentamos, já por um tempo até praticamos e não tivemos. Não tivemos sucesso, resultado, não fomos abençoados. Eu peço, venha ao nosso encontro. Derrama sobre nós do teu poder. Nos dá espírito. Derrama, meu Deus, agora dessa unção. E a palavra unção, meu Deus, não pode ser apenas uma palavra para nenhum de nós, mas ela tem que significar, meu Deus, e trazer para cada um o poder do Senhor, tal como diz a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoa cada um de nós. Aqueles que estão aqui na tua casa,
aqueles que estão, meu Deus, agora nos acompanhando, de onde estiverem, meu Deus, assistindo, recebendo, meu Deus, tomando posse. Eu oro para que sejam também, meu Deus, igualmente abençoados, que aqueles que te buscam, que te encontrem, que aqueles, meu Deus, que estão à procura do Senhor, que te encontrem, que aqueles que estão com sede, fome do Senhor, que sejam saciados, que sejam, meu Deus, ali, que recebam a tua presença. Eu oro para que o Senhor abençoe esse dia, para que o Senhor abençoe cada uma das nossas palavras, inspirando cada pregador, dando, meu Deus, direção do Espírito Santo, operando por meio de palavras proféticas, revelações, leituras, orações e intercessões que nós faremos aqui ao longo dessas 25 horas. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor use esse altar, as pessoas que vão passar por ele, para fazer, meu Deus, com que a tua palavra se cumpra, seja pregando, seja orando, que a tua palavra se cumpra, que pessoas sejam levantadas, que pessoas sejam abençoadas e que vejam a tua glória. Eu peço o teu poder sobre nós, esteja aqui conosco e que cada um que vier te buscar, meu Deus, que te encontre, que leve a tua presença consigo para onde for, para casa, para o trabalho, meu Deus, para executar tarefas e compromissos, que esteja na presença do Senhor. Eu peço que o Senhor unja todo o nosso trabalho, unja esse templo mais uma vez, unja cada um, meu Deus, que está aqui, aqueles que vão passar por aqui, unja cada ambiente onde agora está, meu Deus, ligado na nossa transmissão, com as nossas orações, com as nossas pregações, que esses ambientes, meu Deus, se eles estiverem oprimidos, que seja como os lenços e aventais de Paulo que eram levados e pessoas eram curadas de enfermidades, que onde tiver opressão, meu Deus, que onde tiver, meu Pai, um ambiente oprimido, carregado, que a palavra do Senhor chegando, que as orações chegando, venha derrubar, que venha quebrar todo jugo, que venha despedaçar todo jugo, meu Deus, todo jugo maligno, pesado, sobrecarregado. Eu peço, derrame essa unção, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor use todos os instrumentos que nós temos aqui para fazer, para realizar e para abençoar em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza, todos. Vamos aqui para Lucas, capítulo 5. Palavra bastante conhecida, né? Lucas 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram
e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Deixaram tudo e o seguiram. Primeiro, essa palavra começa com aquilo que deve mover, né? E nós vemos aqui o trabalho, o empenho, o movimento e os meios que o Senhor cria para que a palavra chegue até cada um de nós. E esse é o propósito do Evangelho, é a palavra chegar a cada um. Tem gente que recebe a oportunidade junto, pelos meios normais, pelos meios comuns. Mas tem gente que recebe a palavra por meios inusitados. Tem gente que precisa estar no momento certo, na condição certa, precisa estar no lugar certo, e tudo isso é preparado, é providenciado por Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Havia um propósito para com aquele homem. O propósito dele se tornar quem ele se tornou. Aí alguns vão falar assim: então existe o destino, existe propósito, existe uma vontade de Deus para cada pessoa. Mas a maioria das pessoas não faz o que elas devem fazer para que o propósito de Deus se cumpra na vida delas e elas vivam plenamente. Havia um propósito para a vida de João Batista. Ele não viveu muito tempo, mas o tempo que ele viveu no propósito e viveu plenamente. Foi ou não foi? Então, aqui começa um entendimento que, na verdade, alguns de nós, para receber, precisa desaprender algumas coisas que nós aprendemos e carregamos na vida. De repente são já coisas, são pensamentos, conceitos, ideias que nós recebemos, acreditamos, e até aí está tudo normal, né? A gente aprende algo em casa, aprende algo na escola, aprende algo com as pessoas, e aquilo entra como verdade, aquilo passa a fazer parte dos nossos conceitos de vida, da nossa ideia de vida, né? E aquilo de tanto tempo a gente acreditar ou até repetir, né? Quando nos é questionado, perguntado sobre aquele assunto, né? Eu penso isso, eu acredito nisso, tal coisa para mim é assim. Aquilo se torna um paradigma, né? Quer dizer, algo que é assim, que isso é para mim, né? E a gente não pensa assim, né? Que isso é para mim, a gente só pensa, é assim que isso é assim que isso funciona, é assim que eu enxergo essa situação. Então, o Pedro, até então, ele acreditava que a vida dele, que a profissão dele, porque tanto no tempo, e eu posso usar o Pedro como exemplo disso, como posso
trazer isso para agora. A gente tem muito, quando a gente fala a palavra propósito, você pode saber que 50% dessa 50% ou mais do significado dessa palavra a gente associa com o que a gente faz, com o que a gente trabalha, com o que a gente passa a maior parte do tempo acordado fazendo. Está entendendo? Pode ver, quando você fala de propósito, você pensa no que você vai fazer. Você não pensa tanto, né, com quem. Você não pensa tanto em o onde existe dentro do significado da palavra propósito para nós. Mas existe mais, eu estou falando de quantidade, de proporção, é mais o que eu vou fazer. Então, por exemplo, Pedro, ele não estaria errado de pensar que o propósito dele era continuar sustentando a sua família à base da pescaria. É ou não é? A minha vida, meu trabalho. É isso que eu tenho que fazer. Essa aqui é a minha vida, esse aqui é meu meio de sustento, é o que eu faço bem. Só que aí um dia, aprouve Deus que a palavra chegasse a ele no momento certo. O momento, para muitos, que seria ideal da palavra chegar, seria um momento onde a pessoa tivesse feliz, adiante, tivesse acabado de ter um sucesso, tivesse acabado de ter uma alegria muito grande. Só que não. Não, as pessoas, quando elas estão ocupadas com coisas que elas gostam, elas ignoram qualquer outra coisa. Seja a verdade, seja a voz da razão, o ensinamento, elas ignoram. Eu tenho 2 exemplos, né? Eu lembro na escola, para quem gostava, óbvio, na época que a gente estudava e tinha educação física, e a aula de educação física era a última aula, as outras aulas eram assim uma maravilha. Porque você ficava, né, naquela ansiedade. Então, aquilo, você estava ali, já sabia, no final vou ter recompensa, vou jogar bola, vai ter aquela atividade. Aí chegava a aula de educação física, né, que era a última, você ia lá, praticava um esporte, jogava, e aí ia embora feliz. Quando a aula de educação física era a primeira, esquece, as outras aulas já não tinham mais importância. Porque você começava fazendo o que você queria, depois, sabe aquela coisa que, nossa, agora alguém ainda tem que me falar alguma coisa, tem que me ensinar alguma coisa, tem que me passar alguma matéria. Agora a parte boa ficou para trás. A parte legal já ficou para trás. Eu nem queria estar aqui. E eu lembro que tinha um trabalho na igreja, logo que eu comecei a evangelizar, né, que teve um grupo de jovens que montou um grupo de evangelismo nas baladas, que pegava ali um grupo de jovens e ia nas baladas para entregar panfleto, para falar com as pessoas. E aquele foi um trabalho, eu não lembro um outro trabalho na igreja tão infeliz, escolha infeliz como esse. Porque a gente ia, mas pensa um trabalho que assim não faz sentido, não tem propósito. A pessoa já está indo para aquele lugar porque é o que ela quer, é o que ela quer ver, é o que ela quer viver, é o que ela quer fazer naquele momento. Imagina a pessoa que vai, que se arruma, se troca, sai de casa, vai pagar e não é barato, para entrar lá numa boate, aquelas coisas, danceteria, tudo, e você vai lá falar para ela de Jesus. Você acha que essa pessoa vai querer ouvir? Algumas eram educadas, paravam, tá bom, obrigado, viu? Tá. Pode ir agora, né? Mas não tem resultado, porque a pessoa está fazendo o que ela quer. Então nós vemos na palavra aqui, Pedro, que o momento de Pedro
era o momento perfeito. Porque ele vinha de um momento infeliz. Ele vinha de um momento mal sucedido. Ele vinha de um momento que a própria situação tinha quebrantado ele. Por quê? Como é que a gente é quebrantado? Quando a gente perde razão. Sabe quando uma pessoa está cheia de si mesma? Não, eu sei o que eu faço. Não, é porque eu sei o que eu quero. Não, porque eu estou certo. Porque eu tenho razão. Aí o que ela acredita e faz não dá certo. Porque eu estou certo quando as coisas que eu faço dão certo. É ou não é? Não tem como você estar certo sendo que os teus resultados não estão aparecendo. Então a pessoa vai, ela age, ela toma decisões, ela pega ali situações com a mão, ela vai lá e ela se mexe, ela se movimenta e não dá em nada. Quantas vezes que Deus está trabalhando já assim? Tem gente que Deus começou a trabalhar na vida da pessoa, não foi quando ela começou a ouvir a palavra, mas foi quando as coisas começaram a não darem certo para ela, para que quando a palavra chegar, ela esteja preparada para receber a palavra, porque a palavra ser pregada não quer dizer que a palavra vai ser recebida. Uma pessoa pode pregar a palavra para outra, e aquela outra que está ouvindo, recebendo a palavra, ela pode não receber a palavra, como acontece às vezes. Então, eu creio que essa palavra que pega pessoas na mesma condição de Pedro, já é para elas já saberem, opa, eu não estou ouvindo isso aqui por acaso. E quantas vezes, né, que Deus começa esse trabalho na vida da gente, não é quando a gente ouve a palavra, mas Ele começa o trabalho na vida da gente quando algo em que a gente é bom, quando algo que a gente se considera, quando algo que a gente tem ali como uma convicção, uma certeza, uma base até da nossa vida. Aquilo não funciona, aquilo não dá certo, aquilo não prospera, aquilo não tem resultado relevante. Então, aqui Jesus pregou para a multidão, pregou. A multidão recebeu a palavra, recebeu. Mas ali ele tinha um foco em Pedro e naqueles que seriam seus primeiros discípulos. Porque eles estavam num dia que tinha começado muito mal. Eles estavam num dia que tinha começado assim de forma negativa, que é o que nós vemos, né? E veja que Pedro não estava com a multidão. Você deve ter percebido que está falando que tinha uma multidão querendo ouvir Jesus, né? E tinha Simão e os pescadores que estavam lá lavando as redes da pescaria que eles tinham feito aquela noite, que não tinha dado em nada. Essa semana a gente tem falado, desde domingo, né, dos resultados que às vezes a gente não tem, aquele momento, aquele processo que a gente entra e que ele não, de repente, até a princípio ou durante até um tempo, a gente vê que aquele processo ele não está dando, ele não está produzindo resultados, ele não está fazendo, né, sentido até. Por que eu estou passando por isso? Por que está assim? Né? E aí começa a vir até a culpa. Nós vemos aqui que o Pedro, por exemplo, não no momento, o momento da dificuldade, como acontece com a maioria, aquele momento que a pessoa não viu, não recebeu, não teve, não alcançou nada, mas no momento que as coisas mudaram, e ele sabia, ele não tinha dúvida que as coisas mudaram naquele momento ali, quer dizer, ele fez uma pesca maravilhosa, não foi por ele, né, mas foi por Jesus. Perceba que quando ele se deu conta ali da pesca,
o que veio, a primeira coisa que veio ali, que caiu sobre ele? Que é uma coisa que a gente vê demais acontecendo. E aqui a gente tem que olhar para a atitude de Jesus e ficar com a atitude de Jesus. Quando Pedro viu a quantidade de peixes, aquela diferença, diga diferença. Quando ele viu a diferença, ele pensou, eu sou um condenado, eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa que não, eu nunca vou atingir o resultado desse. Mas olha quando um homem santo, um homem de Deus, olha quando um homem que está fazendo a coisa certa, né? Porque quando ele diz, eu sou um pecador, afasta-te de mim, então quer dizer, o Senhor não é. Então, olha a diferença que tem. Jesus disse aqui, é verdade, você é um condenado, você é um pecador, você não merece nada. Jesus disse isso para ele? Não, ele disse assim, agora tua vida está mudando. Tua vida está mudando agora. Não, para de se ver dessa maneira, pare de olhar dessa maneira para você. Quer dizer, ali Deus estava mostrando, eu já estava te buscando, né? Não é agora, isso aqui faz parte do processo. Mas eu já estava te buscando desde quando ali as coisas não estavam dando certo. Só que aí tem o olhar da culpa. Pedro, já como muita gente, vem naquela culpa. Não, sou pecador, não mereço, não, fiz coisa errada demais, não é para mim, não, isso aqui não dá certo, não. Jesus, para com isso. Tua vida está mudando. Olha para frente, se levanta. Não é por aí. Não é assim que funciona, não é desse jeito que eu trabalho. Então, aqui a gente precisa aprender com isso. A culpa, eu não posso, a partir do momento que eu vivo uma situação boa, uma situação correta, uma situação que primeiro, a misericórdia de Deus por mim. A misericórdia de Deus me alcançando, a misericórdia de Deus chegando até a minha vida. E depois a misericórdia começa a vir, né? As mostras, as provas do amor de Deus. Deus cuida de uma área da minha vida que não está boa. Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família. Deus cuida das pessoas que estão ao meu redor. Veja que não foi só o Pedro, aqui chama de Simão, mas a gente está falando do Pedro aqui. Né? Mas todo mundo que estava ali junto, né? Aquele barco, a pescaria, o trabalho dele. E a gente precisa ter esse discernimento, inclusive, porque a pescaria foi maravilhosa, mas foi a última, inclusive. Daquele período da vida dele, foi a última. Veja que ele entendeu o que Deus estava fazendo e trabalhando, né? Ou seja, Deus me deu uma pesca maravilhosa, não para agora eu ver que Ele tem isso comigo, Ele tem essa pescaria, Ele tem essa condição de vida. Não, Deus está me mostrando o poder dEle, o amor dEle, né? A oportunidade, a chance que Ele pode dar para a minha vida, porque há um propósito. Então Deus está me mostrando que com Ele, que nele, a minha vida vai estar dentro do propósito, ou seja, as coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo. Desafio eu vou continuar tendo, dias difíceis, mas agora eu vou ter Deus comigo. E Deus, na pessoa do Senhor Jesus, não condenou o Pedro. Então eu vou começar do final. A primeira coisa é não viver mais com a culpa, que alguns vêm vivendo. Isso aqui não é por... Não. Viva o que você tem que viver, o hoje, o agora. Está acontecendo algo, estou mal, fiquei mal, me arrependi. Arrepender é uma coisa. Eu percebo o meu erro e eu falo com Deus por conta, né, que eu acredito que eu não sou o meu erro. Eu não sou o meu erro. Então, uma vez que eu percebo que eu estou errado, que eu fiz aquilo que Deus reprova, eu falo com Deus. Eu não vou ficar me auto-penitenciando. Eu não vou ficar agora me privando de viver coisas boas.
Eu não vou ficar agora me excluindo da graça. Quem que merece a graça? Ninguém merece a graça. Ninguém é digno. Não tem uma ou outra pessoa. Ninguém é digno da graça. Mas quando ela nos alcança, é uma prova, é uma mostra que Deus dá do amor dele para a nossa vida. Dele mostrando, dele falando, ele colocando, ó, tá vendo? Você também tem um lugar. Disse Jesus, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. Quantos de nós imaginou que tinha que ser de uma determinada forma, de um jeito? Eu vou conhecer Deus, eu vou conhecer a palavra, eu vou fazer parte do corpo de Cristo de uma maneira. E a maneira como Deus nos alcançou foi uma maneira totalmente diferente. Uma maneira totalmente diferente. Não teve nada a ver com o que a gente imaginou, pensou. Não teve nada a ver. Deus nos atingiu e Deus nos encontrou de outra maneira. Como foi com Simão aqui, né, o Pedro. E quando ele chegou, então a culpa. Jesus não alimentou aquilo. Uma pessoa que vive com culpa, que vive, sabe, a base da condenação, ela trava, ela para. Ela não tem, ela não se vê capaz. E se ela não se vê capaz, ela vai viver hesitante, ela vai viver de uma maneira que ela não vai ser ativa. Na segunda ainda à noite eu falei sobre isso. Os ativos são aqueles que chamam a atenção de Deus para a sua vida. Não adianta uma pessoa ela ficar esperando. Se Pedro tivesse esperado Jesus agir por ele, teria acontecido a pesca maravilhosa? Não. Mas ele era o cara, ele era o homem perfeito? Não. Veja que quando Jesus mandou ele agir, ele não pensou nisso. Porque não é para a gente pensar. Não é. Às vezes você tem uma direção da palavra para fazer, para agir, para falar algo. Igual foi no caso do próprio Ezequiel, quando Deus falou para ele, perguntou para ele primeiro, poderão viver esses ossos, ó filho do homem? E ele disse assim, o Senhor sabe, quer dizer, eu nunca vivi isso, eu nunca passei por isso, eu nunca experimentei isso, né? Mas o Senhor sabe. E o Senhor disse assim, profetiza sobre esses ossos. Você vai profetizar para que eles se juntem, você vai profetizar para que eles criem nervos, para que eles criem carne, depois você vai profetizar para o espírito. Você vai profetizar a pele, depois você vai profetizar o espírito. E ele fez o quê? Ele não ficou racionalizando, fazendo conta, mas como? Mas de onde vai vir? Que jeito? Mas como é que isso vai ser? Ele creu e ele fez. Quando ele falou, e ainda que aquilo era uma visão, mas ele falou, ele estava agindo. Pedro, quando Jesus falou, ele pensou que ele era pecador, ele pensou que ele era uma pessoa que tinha uma situação... só um minutinho. Amigo, você quer participar do culto? Então você vai respeitar o culto. Então assim, ó, se você quiser fazer qualquer outra coisa, pode deixar que eu resolvo. Já deixaram entrar. Se você quiser participar do culto, você vai ter reverência pelo culto. Entendeu ou não? Você está chamando a atenção das pessoas, você está sendo egoísta. As pessoas que estão aqui, elas acordaram cedo, vieram para ouvir a palavra e você está chamando toda a atenção para você. Então, se você quer, cuidado quando você colocar os teus pés na casa do Senhor. Tenha reverência, entendeu? Então, ou com reverência você vai participar, ou com educação você vai se levantar e vai se retirar. Entendeu? Daqui para frente, então, vamos fazer como a gente está conversando. Certo? Porque você está tirando a minha atenção e você está tirando a atenção deles. Então, eu tenho tempo? Tenho, mas essas pessoas aqui é o único culto que elas vão participar hoje. Então, você vai respeitar elas, você vai respeitar a igreja, a casa do Senhor, e você vai me respeitar. Entendeu? E assim, daqui para frente, aqui dentro, eu estou te vendo aqui a primeira vez. Aqui dentro, quando você entrar, você vai ter respeito. Certo? Então, vamos continuar a palavra. E ninguém vai perder nada aqui.
Nem eu e nem você. E nem ninguém que está aqui ouvindo. Certo? Isso aqui é uma coisa, inclusive, foi bom você ter feito isso, porque provavelmente muita coisa na sua vida, inclusive essa palavra aqui, né, uma palavra importantíssima para que você cresça, que às vezes a gente está no lugar certo, a gente está na oportunidade da vida da gente, que é o que eu estou falando do Pedro. Se o Pedro estivesse ali com Jesus no barco, e se tivesse prestado apenas, não, ele pediu para eu afastar o meu barco, ele pediu para eu sair daqui, mas agora faz isso, Pedro. Não vou fazer. Ele teria perdido a oportunidade da vida dele. Então aqui, essa aqui pode ser a oportunidade da sua vida. E de repente você está repetindo atitudes que você já teve em outros lugares, em outras situações na vida, isso não só na igreja, mas às vezes eu estou no lugar certo, eu saio de um lugar, eu pago um preço, sei lá, se eu vim andando a pé, se eu vim de ônibus, se eu gastei dinheiro, se eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer isso aqui, vai ser bom para mim, mas aí quando eu chego no lugar, quando eu estou diante da pessoa, eu faço a coisa errada. Não adianta, isso aqui a gente vê acontecendo todos os dias. E não é só com você, talvez você foi o caso aqui que Deus levantou, saltou da página, para mostrar quantas vezes que a gente tem Jesus na nossa frente. Eu não sou Jesus, mas Jesus pode estar aqui te dando uma oportunidade hoje. Como para cada um, e às vezes você vai, mas o jeito que a pessoa está entregando algo não é pleno. Não é completo, não é o que Deus está falando. Quantos de nós, assim, ou é culpa, ou é condenação, ou é alguma situação da vida que eu, não vou fazer. Eu sei o que fazer. Eu sei como fazer. Eu tive direção para fazer, mas eu não faço. Eu repito algo que eu venho fazendo uma vida. O que tem gente que vem sendo roubado uma vida, porque quando está fazendo não faz pleno? Falei sobre isso na segunda, que são os abismos que têm nos puxado para baixo. Qual que é um dos abismos que mais tem puxado pessoas para baixo? Distração. Eu me distraio. Tem gente que eu já falei, se distrai no celular, tem gente que se distrai vendo vídeo, tem gente que se distrai a hora que está no trabalho, a hora que está com a família, que devia estar ali com alguém. Tem gente que se distrai na igreja, tem gente que se distrai quando tem oportunidade. Até quando que eu vou viver sendo puxado para baixo? É um abismo me puxando para baixo e eu não solto, aí outro abismo já são 2, aí outro abismo já são 3, 4, 5... Chega disso. Nós estamos num tempo, nós já falamos isso aqui, esse semestre é um semestre que tem unção, é um tempo do ano, que Deus vem, a palavra profética fala assim, preparem-se para atravessar o Jordão. Então assim, o tempo da preparação já veio, agora tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para sair daquele lugar que eu estava, daquela terra que eu estava, e seja o que for, tem diante de mim, tem à minha frente, eu vou passar. E como eu disse de Pedro, agora não é hora de hesitar. Agora não é hora de, mas eu sou pecador. Mas ele ainda disse, eu pesquei a noite inteira. Isso aqui para nós tem que ser algo profético. Eu pesquei a noite inteira. Ele estava dizendo, Senhor, eu entendo disso, eu conheço da coisa, eu tenho experiência. E eu não tenho experiência apenas esta noite, que eu poderia estar fazendo algo pela primeira vez, não deu certo, não funcionou, então eu não sei o que fazer. Não, ele estava dizendo assim, eu tenho experiência de uma vida. E essa noite não tive resultado. Eu, na minha experiência, não faria isso agora, não faria isso de novo. Mas olha o que ele disse, mas por quê? É o Senhor quem está falando, vamos. O que Pedro nos ensina com isso? Tem coisa que você vem fazendo, fez sozinho, fez do teu jeito, fez da tua forma, fez à tua maneira e não funcionou. E sabe por que não funcionou? Deus já estava trabalhando nisso. Mas peraí, como é que Deus estava trabalhando e não funcionou? Você não acredita que Deus estava trabalhando na vida do Pedro, já na pescaria mal-sucedida? Estava ou não estava?
Deus sabe do fim antes do início. Deus sabe como que uma coisa precisa começar para ela terminar do jeito certo. E o que eu quero dizer? Tem coisa que precisa começar do jeito que começou, difícil, para o orgulho da pessoa ser quebrado, para a arrogância dela ser quebrado, para terminar do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Com Deus. Pedro, quando fez a pescaria a noite toda, Jesus não estava com ele. Estava. Se ele tivesse sendo bem sucedido, vai saber como é que estava a vida dele, como é que ele pensava, o que ele acreditava. Então ele viu, não funcionou, não deu certo, sozinho, não fluiu. Mas aí com Jesus, e veja que ele lá dentro dele tinha pensamentos que dizia, isso não faz sentido. Que eu acredito que muitos de nós vamos viver nesse tempo agora, coisas desse tipo, coisas que vão gritar aqui dentro. Eu fazer isso aqui agora como a palavra está me mandando, eu dar esse passo agora como a palavra está me mandando, não faz sentido. Eu já fiz antes. Eu já dei um passo como esse antes. Eu já tomei uma atitude como essa antes e não fluiu. Mas agora eu não estou fazendo como antes. Eu não estou fazendo motivado como antes. Eu estou fazendo agora direcionado, conduzido pela palavra. Eu estou fazendo agora pela fé. Eu estou fazendo porque Deus mandou, porque Deus colocou isso na minha vida. Porque Deus me deu essa condição. Porque Deus, e quando eu digo condição, não é que Ele deu a condição, o dinheiro, mas Deus deu uma ordem. O que aconteceu ali, Jesus não fez. Jesus sequer pegou a rede ali e jogou junto. Jesus falou, faça isso. Que é algo que esses dias, agora desde domingo, a gente tem recebido. Você tem recebido palavras proféticas e palavras que não é só Deus que vai fazer, Deus vai derramar, Não, Deus derrama para que você faça algo. Deus dá uma direção e coloca no teu coração para que você faça algo que não fez. Deus te dá uma visão para que você fale algo que não falou. Então, assim, quando Jesus disse isso, Pedro creu? Não. Pedro pensou, não deu certo. Mas olha o que ele fez, é isso que eu estou dizendo que a gente tem que se apegar. Ele fez o quê? Ele falou, ele deu uma ordem para ele em cima da ordem que Jesus disse. Em cima da ordem que Jesus deu. Por quê? A vontade do Pedro, a razão do Pedro, a experiência do Pedro, o conhecimento de causa do Pedro disse assim para ele, não faz sentido eu pescar de novo. Eu fazer isso aqui de novo, depois de tão pouco tempo que eu fiz, não faz sentido. A razão. O que tem de diferente? Eu já vi que não deu certo. O que ele faz? Ele não combate pensamentos com pensamentos. Ele combate pensamentos com palavras. Senhor, temos pescado a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor quem está falando, vamos. Não foi isso que ele fez? O que está ensinando para mim e para você? Tem coisa que você vai realmente pensar como Pedro. Não faz sentido. Isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já sei. Isso aqui não deu, isso aqui não fluiu, isso aqui não rendeu. Quando eu fiz isso para essa pessoa, quando eu tive esse comportamento com ela, ela não recebeu bem. Essa atitude aqui que eu já tive não me trouxe nada de diferente, mas agora eu não vou fazer na carne. Agora eu não vou fazer pela experiência. Agora eu vou fazer pela fé, agora eu vou fazer com uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu faço. E não vai dar certo porque eu sou o cara, porque eu sou bom, porque eu sei alguma coisa. Vai dar certo porque eu tenho palavra, porque eu estou fazendo com a palavra. Porque agora Deus está nisso. Quer dizer, quando você tem uma palavra para fazer algo, é Deus dizendo assim, agora eu estou com você nisso aqui. Pode fazer que você vai ter resultado. Pode fazer que vai dar certo. Pode fazer que agora você tem favor. Agora você tem bênção.
Agora eu estou com você, como aconteceu com Pedro. Então eu acredito que tem coisas que seja recentemente, seja de um tempo aí, a médio prazo para trás, e tem coisas de longo prazo, que alguns de nós vai receber direção de Deus, da palavra, para fazermos, para agirmos, para repetirmos aquelas ações. E o que vai acontecer igual aconteceu com Pedro, mas eu já sei no que isso dá, eu já fiz antes, isso aqui não deu certo, isso aqui não é bem assim. Passa por cima desses pensamentos, passa por cima dessa razão, passa por cima dessas emoções, do medo. Eu já me frustrei antes. Antes já isso aqui não ficou bem para mim. Antes já não deu certo. Mas porque você tem que dizer, não é pensar não. É fazer igual Pedro. Tem coisas que se a gente não põe para fora, você não vai saber. Você precisa colocar até para dar uma ordem, usar de autoridade espiritual. Olha, eu estou com medo. Eu tô aqui inseguro. Mas porque é o Senhor quem me deu, é porque o Senhor quem me deu a direção, é porque o Senhor quem está falando, eu vou lançar minha rede. Eu vou dar esse passo. Eu vou fazer isso. Não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou digno, não é porque eu sou o cara, não é porque qualquer coisa que tenha a ver comigo. Mas Pedro, ele virou a chave que abre portas, mas por causa de Jesus. Lembra que Jesus depois ele foi confirmando isso com outras palavras. Quando vocês pedirem alguma coisa, peçam em meu nome, e o meu Pai que está nos céus vos fará, vos atenderá. Quer dizer, ali nunca foi Pedro, ali foi Jesus. Tem coisas que na minha vida não deu certo porque fui eu. Tem coisas na minha vida não fluíram porque fui eu. Eu sozinho, eu teimoso, eu incrédulo, eu experiente, eu conhecedor, eu ali a pessoa que se achava. Quando for por causa de Jesus, vai fluir. Quando for para Jesus, vai fluir. Quando for com Jesus, vai fluir. Para que vale essa palavra? Para tudo. Isso vale para a minha vida. Para eu passar a ser uma pessoa digna. Pedro, a primeira reação que ele teve depois do resultado foi da indignidade. Meu Deus, eu sou um pecador. Olha a diferença com ele aqui e sem ele. Olha o quanto que eu estou mal e Jesus não alimentou aquilo. É verdade, você é um condenado, você é um pecador. Rapaz, está começando uma outra fase na sua vida. Sai daquela de uma vez, para. Para com essa culpa, essa acusação, essa condenação. Tua vida está mudando. Eu não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te diminuir. Eu estou aqui para te levantar para coisas maiores. Uma coisa boa não pode fazer você ficar mal. E veja que isso aqui era uma tendência. Como na vida de alguns é uma tendência. Quando algo bom acontece, seja com outro, seja até com você já começa a pensar naquele tempo, aí já começa a ter medo, mas será que vai acontecer de novo? Será que eu vou viver isso de novo depois? Será que... quantas pessoas, principalmente, que quando tem uma conquista material, financeira, o medo que a pessoa passa a ter, mas será que eu vou conseguir manter isso? Será que eu vou conseguir sustentar isso? E eu te respondo, não, você não. Deus, sim. Está entendendo? Eu vou fazer, agora eu já descobri, agora eu sei, não, agora eu aprendi, não. Você não aprendeu, você depende de Deus. Com Jesus, a vida do Pedro fluiu. Depois, quando lá de novo ele foi voltar para aquela área da vida dele, não deu certo. Pedro teve a escorregada dele lá na frente e ficou provado.
Pedro tinha um propósito em servir a Deus. A vida dele tinha que estar ligada diretamente, indiretamente, totalmente com Jesus. Fazendo aquilo. O que ele tentou fazer fora de Jesus, não deu. Ele era vetado, ele não tinha sucesso. Tem coisas que Deus está deixando claro para alguns de nós, isso aqui eu quero que você saiba. Isso aqui não vai fluir na tua vida, do jeito que era, do jeito que você faz. Vai fluir comigo. Comigo no teu barco, comigo na tua vida. Então onde? Minha saúde. Para que você quer saúde? Para curtir a vida, para viver o pecado no seu limite? Você não vai ter saúde, você vai viver caindo. Vai depender de medicamentos fortíssimos. Agora, peraí, eu quero saúde para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser um pai para minha família, para ser uma mãe para minha família, para pessoas que Deus vai colocar no meu caminho espiritualmente, para que eu as ensine igual Abraão fez. Ser um exemplo de fé. Para que eu quero dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, eu quero ser rico, próspero, financeiramente. Para quê? Para comprar um carro e dizer lá que o lugar de onde eu saí venceu? Para mostrar para os meus amigos, aos meus parentes de infância? Ou para eu ser um instrumento, de favor, para eu ser uma pessoa que vai levar a palavra de formas diferentes para pessoas que ainda não ouviram? Que eu vou financiar o reino de Deus e a pregação do evangelho da paz? Para que eu quero? Eu quero sabedoria. Primeiro, para eu ser o marido daquela mulher que Deus me deu, para eu ser a esposa daquele marido que Deus me deu. Com Jesus no seu barco você vai. Com Jesus na sua vida. Com Jesus no seu projeto. Com Jesus te dirigindo. E não é fácil. Não é o tipo de atitude que você fala, não, falou eu faço, está tudo certo. Não, tem muita coisa que a maior trava é a nossa mente, porque ela vai te trazer ali lembranças de resultados que você não teve, de vezes que você tentou e não deu certo, de decepções, de frustrações, e aí nós temos essa palavra de tudo, eu não vou lembrar de alguma coisa, lembra disso. Para direções claras que você tem de Deus e pensamentos fixos que ainda estão na tua mente, de ordens. Ordens quer dizer, verbalize a autoridade que Jesus te deu. A autoridade que a palavra está te dando, como Pedro fez. Eu já sei, eu já fiz, eu já tentei, mas porque é o Senhor. Ou seja, no nosso caso, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já vivi, isso aqui eu já passei, isso aqui eu já perdi. Mas em nome de Jesus agora. Mas por Jesus, mas para Jesus, eu vou fazer. Em nome de Jesus, eu vou fazer mais uma vez. Em nome de Jesus, eu vou investir mais uma vez. Em nome de Jesus, eu vou trabalhar nisso mais uma vez. Em nome de Jesus, eu vou dar esse passo de fé. Porque às vezes você, por dentro, se você não para isso, vai tomando seu corpo, vai tomando seus sentidos. E você vai parar, você vai travar. Você vai, mas peraí, eu já sei o que acontece, eu já sei como termina. Não, mas agora porque a palavra está me dizendo, porque Jesus está me dizendo, porque eu tenho uma palavra para isso, então eu vou dar um passo de fé. Jesus está comigo, verbalize. Eu sei o que fazer, mas eu tenho medo. Verbalize. Eu tenho medo porque eu já tive decepções. Verbalize e faça. Porque verbalizar já é uma atitude. E tomar a próxima depois de verbalizar é você dizer a Deus, eu creio no que o Senhor tem comigo. Deus tem coisas coletivas para nós? Sim, mas Deus tem coisas individuais também para nós. Tem coisas que você se alegra com os que se alegram. É ou não é verdade? Tem coisas que você chora com os que choram. Mas tem coisas que Deus tem para você. Que Deus tem com você. Então tem coisa que a gente fica feliz com a igreja, fica feliz pela igreja, fica feliz pelos santos, pelos irmãos, mas tem coisa que a gente vai ficar feliz pela nossa própria vida, por ser o protagonista daquela história, por viver algo único. E quando Deus tem algo com você, e Ele tem com cada um,
Deus não tem coisas com um e não tem com o outro. Deus tem coisas com cada um. Deus tem situações com cada um. Você deve pegar aquilo, crer naquilo, usar de cada ferramenta espiritual para viver aquilo. E se o teu momento é de usar a ferramenta da palavra para contrariar o medo, para derrubar a incredulidade, para passar por cima de experiências mal sucedidas, use da autoridade, use do nome de Jesus, use da palavra, mas porque é o Senhor que está falando. E faça o que tem que fazer, para que aquilo que Deus tem para a sua vida, seja na sua vida, e seja pela sua vida, que Deus vai fazer, que Deus vai abençoar, que Deus vai trazer, que Deus vai levantar, que Deus vai favorecer, que Deus vai abençoar. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Eu quero que você agora, é com você agora, é você. A palavra veio para todos. Mas o que Deus está falando com você? Especificamente. O que Deus está colocando aí? No seu coração. Que é... Olha, tá vendo? Às vezes você estava aí, você está preso, porque a tua última experiência, ou as experiências que você teve com essa parte, com essa área, não foram boas, não foram relevantes, positivas. Tá bom, mas agora é crer. Quanta coisa que a gente fez realmente na vida. E deu o que tinha, fez o que tinha, fez com o que tinha. Mas agora a diferença não é onde, não é quando, mas é por quem. Eu não faço agora por mim, eu não faço por conta do orgulho, eu não faço com aquela mesma visão. Eu vou fazer pela fé agora. Eu vou fazer pela fé, eu não vou fazer mais na carne. Não vou fazer com a mesma motivação. É muito importante nós pensarmos no que estamos pensando. Porque às vezes, a palavra está dizendo assim, ó, quando você fez tal coisa antes, a tua motivação estava errada. Você sempre fez tal coisa pela motivação errada. Faz agora pela fé, faz porque você crê. Faz agora porque você crê. Faz por uma palavra que te baseia. Sim, faça a palavra te basear desde a mente. Não, ó, eu não vou fazer isso aqui mais porque eu me acho, porque eu me considero. Eu vou fazer porque a palavra de Deus diz assim. Quantos que foram ler a Bíblia na madrugada, que tiraram uma promessa, que pegaram um culto para assistir, ou mesmo o programa, que você ouviu uma frase ali, o versículo, aquela direção específica que você falou, Deus está falando isso comigo, e Deus está falando sobre tal assunto que eu estava esperando uma resposta. Pega a palavra. E se você é tomado por medo, por insegurança, faça como Pedro. Senhor, eu já tive decepção nisso. Senhor, do outro lado, não vale a pena. De repente tem pessoa ou pessoas envolvidas nisso, e você pode estar aí, Senhor, mas do outro lado a pessoa não ajuda, não faz a parte dela, não contribui, Senhor. Eu já sei como essa pessoa é, mas por causa do Senhor,
mas porque é o Senhor quem está falando, eu vou me aprofundar, quer dizer, eu vou para a água mais profunda e eu vou lançar a rede. Senhor, eu já fiz isso para essa pessoa antes e não deu certo. Ela não reconheceu, ela não viu, ela não me devolveu uma boa atitude. Mas porque é o Senhor quem está falando, eu vou fazer de novo. Senhor, eu já estive naquele lugar, eu já trabalhei ali, eu já trabalhei naquilo. Senhor, não fluiu, não deu certo. Senhor, eu já investi em tal situação, não deu certo. Mas porque é o Senhor quem está falando, eu vou lançar minha rede. Senhor, eu já orei. Senhor, eu já fiz o propósito. Mas quando eu fiz, eu não estava na fé. Eu apenas vinha à igreja. Eu falei, eu fiz uma aposta, não fiz um voto. Eu vou lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tanto tempo, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer tal coisa, vamos ver o que vai acontecer. Mas agora, porque é o Senhor quem está falando, eu vou fazer. Mas porque é o Senhor quem está falando, eu vou investir. Porque é o Senhor quem está falando, eu vou me entregar. Porque é o Senhor quem está falando, eu vou agora me lançar. E não é só lançar rede, não. É se lançar. E dar condições a Deus. Para que Ele faça. Para que Ele possa operar na sua vida. Para que Ele, como Ele fez na vida do Pedro. Se Pedro não tivesse ido para águas mais profundas pela fé, se ele não tivesse crido e se ele não tivesse lançado a rede, ele não teria vivido aquela pesca maravilhosa. Quer dizer, mesmo Jesus estando aqui, Jesus estando agora, falando e queimando no teu coração, se fica no culto, se fica apenas na palavra, se fica apenas numa oração que você venha receber, mas você não romper agora, você não dá uma ordem para si mesmo, você não dizer a verdade sobre as mentiras que estava ouvindo, não acontece. Porque Jesus falou, Jesus garantiu, mas quem foi para águas mais profundas e que teve a fé para repetir aquela atitude que ele já vinha repetindo à noite, mas agora pela palavra de Jesus foi Pedro, e por isso que ele foi tão abençoado naquele dia, e depois a vida dele passou a viver numa crescente espiritual e na área para a qual o Senhor o chamou. Senhor, eu peço que o Senhor venha agir, que cada um aqui, meu Deus, receba essa palavra, que pegue essa palavra, e que áreas que já foram, meu Deus, áreas onde já houve investimento, áreas onde já houve atitude, áreas onde já teve, meu Deus, situações, mas o Senhor está dizendo, foi sem mim, não foi comigo, não foi pela minha palavra, não foi pela motivação certa, não foi com uma direção de Deus, mas agora eu estou nisso, agora eu que estou dizendo, agora eu que estou mandando, faça pela fé. Senhor, eu peço unção. O Senhor tem falado conosco sobre unção, e eu oro e declaro unção sobre a vida de cada pessoa que ouve, que recebe, que crê, meu Deus, que toma posse, e mesmo que ainda haja resistência com pensamentos contrários, meu Deus, mas se essa pessoa agora ela dá essa ordem a ela mesma, e não uma ordem aleatória, mas uma ordem baseada na Tua palavra, uma ordem baseada, meu Deus, na direção do Espírito Santo. Eu declaro, meu Deus, que assim como o Senhor foi com Pedro, seja com essa pessoa. Abençoa ela, derrama unção sobre ela, ajuda ela a romper agora, Senhor, ajuda ela a romper já falando, declarando, verbalizando, se aprofundando, indo para onde as águas são mais fundas. Que a boca dela venha falar a Tua palavra. Que as mãos dela, meu Deus, venham praticar a Tua palavra. Que os pés dela, meu Deus, venham ter iluminados os seus caminhos para agir pela Tua palavra. E que a vida dela, meu Deus, seja definida pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor levante cada um, que o Senhor ilumine os caminhos, que o Senhor, meu Deus, faça essa palavra garantir,
Faz, meu Deus, essa palavra ser a confirmação que faltava para alguns terem a atitude, o ato, darem o passo, meu Deus, que o Senhor já vem dizendo, que o Senhor já vem falando. E assim, meu Deus, romperem, agirem e viverem, meu Pai, algo tão poderoso, algo tão substancial, algo maravilhoso como foi essa pescaria. Eu declaro unção, eu declaro bênção, eu declaro respostas de orações, eu declaro pessoas, meu Deus, vivendo a sua pesca maravilhosa, entrando no seu propósito de vida, saindo, meu Deus, da condição de condenação e de culpa, recebendo, meu Deus, a tua palavra, recebendo, meu Deus, alívio, recebendo favor e bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe cada uma. Que cada uma, meu Deus, que creu, que receba a palavra, que receba a bênção, que receba o teu favor. É o que eu peço e eu creio em nome de Jesus. Amém.